Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor, especialista em NR10 e para o vídeo de hoje eu trouxe um tema muito interessante, né? Muito interessante, que é a questão da insalubridade, periculosidade. Volta e meia tema aí de pergunta, né, de seguidores. Esses últimos posts eu coloquei, né, o que é a insalubridade, periculosidade. E vamos, nesse vídeo aqui, ter mais tempo para a gente discorrer o que é que está na lei, né? O que é que está na lei. Esse aqui é um print aí da resposta, né? Que eu coloquei aí no nosso Instagram sobre o que é periculosidade e o que é insalubridade. A maioria das pessoas se confessaram que sabiam, né? Mas periculosidade é risco à vida, né? Insalubridade é risco à saúde, né? Risco à vida é a segurança que está na NR10, né? Objetivo, garantir a segurança, nós estamos falando de perigo, né? Garantir a segurança e a saúde. A saúde nós estamos falando da insalubridade, né? Perigo é uma situação, até coloca aí, um cabo exposto energizado, a pessoa pode levar um choque, pode vir a morte, né? Então é uma situação de perigo, ali é uma periculosidade. Insalubridade seria o ambiente, eu também dei um exemplo de um ambiente muito ruidoso. Então se você passa por um ambiente muito ruidoso, é desconfortável, mas isso não traz maiores consequências. Se você fica nesse ambiente, por exemplo, é o seu local de trabalho, evidentemente que com o tempo a sua saúde está sendo comprometida. Então, um ambiente ruidoso é uma situação de insalubridade. E a lei prevê, né, o pagamento, né, de adicionais de periculosidade e insalubridade. Vamos ver, né, aqui neste vídeo, vamos ver em mais detalhes essa situação. Primeira coisa, tema antigo, não unânime, tá? Não tem unanimidade, né? Controverso em muitos pontos, você encontra gente defendendo um lado, defendendo o outro. Fontes não faltam na internet, discussões de advogados, de pessoas voltadas na parte jurídica, né? Então tem aí bastante material, tá? Eu vou pontuar aqui o que não é de comum acordo, né? Bem, a questão de salubridade e pagar pela insalubridade surgiu lá no século XVIII, né? Revolução Industrial, ok? Revolução Industrial, século XVIII, na Inglaterra, né? Revolução Industrial, trabalhadores em fábrica, horário de trabalho lá em cima, né? Condições de trabalho bastante complicadas, surgem os movimentos, né, de direitos dos trabalhadores, e nessa situação é que surge pela primeira vez no mundo, né, no mundo conhecido, as questões de insalubridade e pagar por insalubridade. No Brasil, aconteceu em 1936, primeira lei, Lei 185, né, e visava pagar um adicional de insalubridade para o trabalhador se alimentar melhor. Tinha a ideia que se a pessoa fosse mais saudável, ele seria mais resistente, né, à insalubridade, adoeceria menos. E se adoecesse, recuperaria mais cedo, né? Essa era a ideia original lá na Inglaterra, né? E na verdade isso não se configura na prática, né? A pessoa que recebe mais descobriram que ela bebe mais, ela não come melhor, né? Então as questões de pagar adicional, que surgiu aí no Brasil em 1936 e está até hoje, né, na nossa legislação, está lá em 1943, é a publicação da CLT, né, sua primeira versão CLT. E está lá o capítulo 5, que chamava Higiene e Segurança do Trabalho. É exatamente o capítulo hoje, né, mudada pela Lei 6514, que hoje se chama Segurança e Medicina do Trabalho, né? Mas lá já estava previsto aí na CLT, em 1943, o pagamento de abono, né, por insalubridade, né? Muito controverso, tá? Pagar pela condição insegura, né?
é um salário de morte, né? A pessoa está recebendo a mais para estão comprando a vida da pessoa. Ao mesmo tempo, para o trabalhador, é um valor, né? Periculosidade é 30% do salário, né? Então, um valor vultoso, né? Então, o trabalhador fica feliz, né? de trabalhar no perigo, né? Poxa, se ele fica feliz de trabalhar no perigo, o empregador também tá, já estou pagando aí a periculosidade, né? Então, na realidade, essa situação não favorece o principal, né, que é garantir segurança e saúde, né? Então, muitos países... Aliás, no mundo, a monetização só existe no Brasil, segundo eu pesquisei. Já existiram em vários países, né? Mas já abandonaram como uma estratégia de insucesso no objetivo, né? O objetivo nosso é que todos que foram trabalhar cedo voltem para casa, do mesmo jeito que chegaram para trabalhar, né? Isso é a saúde, né? Isso é segurança e a saúde. E pagar para a pessoa trabalhar na insegurança, né? Não é bem isso, né? Não favorece, né? Não favorece a questão de segurança. Muitos países já adotaram e hoje abandonaram o pagamento de adicionais, né? E fomentaram a maior segurança, né? Fomentar a maior segurança. Tem um país, eu não sei se é Itália ou Espanha, que tem a paga, né? Paga-se, mas é como se fosse um seguro, só no caso de acidente, né? Então o trabalhador não está recebendo adicional para estar trabalhando em risco, né? Ele tem um seguro, que se caso o acidente ocorra, aí ele recebe um prêmio, muda completamente a história, né? O problema no Brasil é que se paga para a pessoa trabalhar no risco, né? Paga não tendo acontecido o acidente. Então fica difícil você tirar esse trabalhador desse trabalho, não é? Fica difícil você melhorar as condições dele, né? É difícil você colocar esse trabalhador colaborando para a sua segurança, não é isso? É difícil, né? Então tem um paradoxo, né, aí na legislação brasileira, né? Tem um paradoxo nas questões de segurança do trabalho, né? Existe a monetização das situações de insalubridade e periculosidade, existe, estão nas leis, né? E isso desprivilegia, né, os objetivos das NRs, das normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras, número 10 e todas as demais, né, elas trabalham voltadas para garantir a segurança e trabalho, né? Garantir segurança e trabalho é sim, né? É sim descaracterizar as situações de insalubridade e de periculosidade. Onde existir periculosidade e insalubridade, nós vamos trabalhar para descaracterizar essa situação. Quer dizer, nós vamos colocar o trabalhador agora trabalhando ali, mas agora é com segurança, né? Alterando o ambiente, né? Alterando a forma de trabalhar, né? Munindo com EPCs, com EPIs, né? São as medidas de controle e sistemas preventivos previstas na NR10, não é? Então é um contrassenso, né? É um baile. A nossa perna direita está dançando tango, enquanto a esquerda está dançando samba, né? Mas nós vamos aqui, né? Não vamos entrar nessa discussão vultosa. Nós vamos ver o que é que está na lei, né? O que é que estão nos documentos legais hoje, porque nós estamos com o pé no chão, nós estamos em campo e nós precisamos saber qual que é o panorama legal para a gente atuar, né? Como se deve, de maneira mais conveniente, né? Em alguns momentos nós veremos mais samba, em outros momentos nós veremos mais tango, né? Mas é o conjunto de leis, né, que regem aí as nossas atividades, a nossa vida aí no país. Então nós vamos colocar os olhos nessa, né? Nesse aspecto legal, né? Constituição Federal está lá no artigo 7º, né? São direitos dos trabalhadores, tem uma lista, né?
e está lá no item 23, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Adicional de remuneração. Então está na Constituição que nós vamos pagar ao trabalhador, quer dizer, ele vai ser compensado com dinheiro, né, as atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. Penosas não existe lei, tá? Definir o que é penoso, então está na Constituição, mas para efeito prático, o termo penoso não é utilizado em nenhuma lei, tá? Insalubre sim, perigoso sim, nós vamos olhar para esses termos, né, e o que a lei fala, tá? Então vamos lá, na CLT existe lá os artigos dedicados à insalubridade. A Lei 6514, né, alterou o capítulo 5 da Segurança e Medicina do Trabalho, tudo isso nós sabemos, e é nessa Lei 6514, no seu artigo 200, que fala que o Ministério do Trabalho vai regulamentar, né, as disposições daquele capítulo, onde nascem as normas regulamentadoras, né? Mas nos artigos, claro, nos vários artigos que estão lá na Lei 6514, existe a questão da insalubridade, né? Está lá no artigo 189, né? Onde existe a definição de insalubridade, né? Serão consideradas insalubres aquelas atividades que expõem os trabalhadores a agentes nocivos à saúde acima dos limites, né? Então a própria lei já fala agentes nocivos à saúde e que existe um limite, né? Acima de limites, né? Então, se som é insalubre e o né? Acima de certa intensidade, né? Não há de se falar que existe insalubridade, nós aqui conversando, né? Você ouvindo o vídeo, né? Estamos num nível razoável aí, você ajustou o seu volume, isso não é insalubridade. Todavia, se a atividade é muito ruidosa, quer dizer, acima de certos limites, eis que se configura a insalubridade, né? O artigo 190 diz que o Ministério aprovará o quadro das atividades insalubres e os limites de tolerância. Quer dizer, o Ministério do Trabalho vai definir, vai apontar quais são as atividades insalubres e quais são os limites de tolerância, né? E este o assunto da norma regulamentadora número 15, né, que trata de insalubridade. Daqui a pouco a gente chega lá na NR 15. Insalubridade, ok. Está lá também na Lei 6514, né, que no artigo 191, que a eliminação da insalubridade pode acontecer com medidas no ambiente, colocando o ambiente dentro dos limites de tolerância, ou com a utilização de EPIs que diminuam a situação ao limite de tolerância, né? É interessante esse artigo, porque esse artigo já está colocando luz que a insalubridade não é um estado imutável. Nós podemos trabalhar a situação de insalubridade, nós podemos trabalhar o ambiente de insalubridade de forma a descaracterizá-lo como um insalubre. Não é isso? Inclusive com a utilização de EPIs, né? Inclusive com a utilização de EPIs. Então, este artigo 191 já está apontando no sentido das normas regulamentadoras. É isso que as normas regulamentadoras fazem. Como é que você vai garantir segurança e saúde? Você precisa eliminar ou minimizar ou atenuar, né? Digamos, de uma forma geral, controlar. O quê? Controlar as situações de perigo e de insalubridade. Não tem outra forma, não é? Então, esse artigo 191, ele já está tomando, já está assim, coroando aí para o lado do nós precisamos trabalhar. Nós não precisamos pagar, nós precisamos trabalhar, né? E lá está lá o artigo 192, né? O trabalho insalubre assegura adicional de 40%, de 20% ou de 10% do salário mínimo vigente, tá? A referência do adicional de insalubridade é salário mínimo. 40%, 20% ou 10%, conforme
o nível de insalubridade, que, claro, vai estar na norma regulamentadora pertinente à insalubridade, né? Vai ter que tratar isso. O que é uma insalubridade intensa, média ou leve, né? Ótimo. Ok, aqui nós já estamos na periculosidade, né? Na Lei 6514, que está na CLT, agora sim, periculosidade, né? São consideradas perigosas na forma da regulamentação. Então aqui já está falando o seguinte: Ministério do Trabalho, você tem que regulamentar isto, não é? E impulsionado pelo artigo 200, que está logo a seguir. Então, eis que aí surge a norma regulamentadora 16, né, que vai tratar dos casos de periculosidade, né? Então, são consideradas perigosas na forma da regulamentação aquelas que exponham o trabalhador a contato com inflamáveis ou explosivos. Assim está no artigo 193 da CLT. Inflamáveis e explosivos. Mas cita que o Ministério do Trabalho tem que regulamentar isto aí, né? Ok? Então, nós veremos na regulamentação que outros ambientes, né, outras situações também são consideradas perigosas, não só o trabalho com inflamáveis ou com explosivos, mas assim está na lei, tá? E no parágrafo 1º fala que o trabalho em periculosidade assegura adicional de 30% sobre o salário do trabalhador, tá? O salário do trabalhador. Então é uma condição, né, financeira, que é um adicional para o empregado e para o empregador, né? É bastante significativo, né? 30%. Né? E daí que é difícil, né, um trabalhador que está numa condição de periculosidade, né, 30%, é um terço do trabalho dele, né, e ele está disposto, né, a colaborar para despericulosizar, se é que isso existe, né, o ambiente dele de trabalho, né? É difícil, né? É difícil, né? Mas vamos seguindo, né? NR15 fala sobre insalubridade, tá? Então o que é que diz na NR15, tá? Rediz o que está na Lei 6514, tá? Sem maiores acréscimos. Ela entra nos detalhes, tá? Ela entra nos detalhes, né? Aponta em seus anexos, um anexo para cada tipo de atividade que ela entende ou reconhece como insalubre, né? E nesse anexo, cada anexo tem as suas particularidades daquela atividade, né? Entra, claro, nos assuntos técnicos daquelas atividades, né? Em particularidades, em detalhes da execução das atividades, de forma a definir o que é insalubridade, né? E definir as intensidades, né? As intensidades dessas insalubridades, tá? Acima dos limites de tolerância previstos nos anexos 1, 2, 3, 5, 11, 12, quer dizer, existem umas atividades que dependem do limite de tolerância, né? Aponta aqui calor, aponta aqui ruído, né? O calor não é uma insalubridade. O calor acima de certa temperatura e numa exposição acima de determinado tempo, eis que aí nós estamos falando dos limites, né? Eis aí a insalubridade se configurando. E claro que isso está lá detalhado nos anexos, né? Os anexos da NR15 de insalubridade. Existem algumas atividades que são líquidas certas, né? Que são insalubres, né? Estou lembrando aqui ambientes hiperbáricos, né? Sob pressão, né? Pressão atmosférica elevada, a pessoa mergulha, e então ela está sujeita a uma pressão atmosférica elevada, e para ele subir à superfície ele precisa de uma câmara de descompressão, né? Vários minutos de descompressão gradativa, né? Então existem algumas atividades que não existem limites de tolerância. Só por ser atividade já o é, né? Já o é insalubre. E existe
algumas atividades que precisam de um laudo de inspeção no local, né? São as atividades constantes no anexo 7, 8 e 9, 10, questão de insalubridade. Não está aqui na NR 10, não aparecem as questões elétricas, tá? As questões elétricas, elas vão aparecer, claro, na NR 16, mas a insalubridade é uma questão de ambiente. Então, não existe na NR 15 nenhum assunto de atividade elétrica. Existe atividade elétrica em ambiente assim, assado, mas a periculosidade é do ambiente, né? E não da eletricidade em si. Né? E agora chegamos na NR 16, né? Periculosidade, né? Periculosidade. E aqui sim, né, vai aparecer a nossa querida eletricidade, né? Rediz o que está na Lei 6514, né? E entra em detalhes. Né? Aqui tem um ponto que não está na lei, mas não está tão detalhado, né? É de responsabilidade do empregador a caracterização ou descaracterização da periculosidade mediante laudo técnico, né? Nos termos do artigo 95. Tem de ser um médico do trabalho, né? Um médico do trabalho que tem inscrição lá no Ministério do Trabalho, né? Um engenheiro de segurança. Tem as questões desse profissional que faz um laudo caracterizando ou descaracterizando a periculosidade, né? Olha o que está escrito. Tanto a periculosidade quanto a não periculosidade existe um laudo, né? E este item da NR 16 já está nos dizendo que a periculosidade ela pode sim ser afetada por ações de engenharia, por ações de procedimentos, por medidas de controle, né? Que é exatamente o veio da norma regulamentadora número 10, não apenas da número 10, mas das demais normas regulamentadoras, não é? É assim mesmo, né? E está lá o anexo 1, que é sobre explosivos, tabela, entra nas especificidades da situação, o que é perigo, proximidades, quantidades, né? Então, um quadro é um anexo extenso, né? De explosivos. O anexo 2, questões de inflamáveis, né? E explosivos e inflamáveis estavam explícitas lá na CLT, né? Periculosidade nas atividades com explosivos, nas atividades com inflamáveis, né? Agora, não só isso, a NR 16, né, ampliou, ela tem esse poder, isso é uma característica da legislação, né? Se a pessoa recebe uma periculosidade por causa de explosivo e nós temos uma situação similar em outra atividade, né? Similarmente, o trabalhador também merece ou cabe, né, a questão de adicional de periculosidade. Então vem vários anexos, né? Exposição a roubo, vigilante armado, né? Que está em ambiente que pode ser alvo de ações, né? Ações de bandidos, né? Energia elétrica está aí no anexo 4, energia elétrica, né? A nossa querida energia elétrica, os trabalhos com energia elétrica. Daqui a pouco nós vamos ver os detalhes desse anexo 4, né? Tem o anexo 5, que é os trabalhos com motocicleta, né? Com motocicleta. E tem o anexo 6, que é a questão de radiações ionizantes. Cada um desses anexos traz lá as particularidades da situação, né? E com tamanho suficiente para delimitar os limites suficientes para se caracterizar a periculosidade daquela atividade. Né? Não vamos entrar nesses anexos, né? Vamos lá então ver o que é que está no anexo 4, né? Anexo 4, atividades e operações perigosas com energia elétrica, né? Energia elétrica. Então tá lá no primeiro item, tem direito adicional de periculosidade dos trabalhadores, né? Aqui o texto está bastante resumido, né? Está bastante reduzido, né? Só para eu pegar as ideias aqui. Eu recomendo lerem lá, consultarem a NR 16, né? Ler preto no branco todo o texto lá, né? Então vamos lá, tem direito. Instalações energizadas em alta tensão. Tá? Em alta tensão já configura uma situação de periculosidade, né? Adicional de periculosidade.
trabalha em proximidade. Então, a pessoa que está trabalhando em alta tensão ou próximo de alta tensão também recebe periculosidade. Eu postei uma foto que eu tirei aqui no bairro de um trabalhador em TV a cabo subindo no poste, né? Ele está em proximidade, né? Ele está em proximidade com a média tensão ali em cima, né? Cabe ou não cabe adicional de periculosidade? Aí precisa de um laudo, né, pericial, conforme nós já vimos aí na situação anterior, né? Trabalho em proximidade, está sujeita a adicional de periculosidade, né? Instalações energizadas em baixa tensão sem medidas de proteção coletiva, né? Então, está trabalhando em baixa tensão, mas está lá lidando com a tomada, né, sem nenhuma medida de proteção. Isso também cabe periculosidade. Veja só que aqui, né, aqui fica claro, fica explícito, aquele de uma perna dançando tango e outra dançando samba, não é? Instalações energizadas em baixa tensão sem medidas de proteção coletiva está em desacordo com a NR10, né? Então está em desacordo com a lei, né? Então tem que chamar o inspetor do trabalho e lançar uma multa e exigir que isso seja corrigido, né? E não pagar adicional de periculosidade, né? O pagar adicional de periculosidade é um dos veios, né, que nós conversamos lá no início, né? Agora, procurar corrigir essa situação através das medidas de controle, adoção de medidas de controle adequadas para o controle daquele risco, né? É o outro veio, que é o veio da segurança, né? O veio da perpetuação da segurança, né? Ótimo. E o trabalho em CEP, né? Sistema elétrico de potência, né? Sistema elétrico de potência, conforme quadro 1. Quadro 1 tem um quadro bastante grande, com várias especificidades, com os vários detalhes, né? Consulte lá para saber maiores detalhes, né? E tem o segundo item da NR16, que é falando que não tem direito adicional de periculosidade, né? Os trabalhadores, né? Que o quê? Instalação desenergizada e liberada para o trabalho, né? Desenergizou a instalação, nós não temos o risco elétrico. Não temos o risco elétrico, não há de se falar em periculosidade, tá? O procedimento de desenergização, alto lá. Isso aí você está trabalhando com instalação energizada, né? Então, o processo de desenergização é um assunto de trabalho com instalação energizada. EPI, análise de risco, né? Todos os previstos na NR10 têm que ser atendidos. Uma vez desenergizadas, aí nós não temos motivo para se falar em periculosidade ali naquela instalação enquanto desenergizada, tá? Desenergizada não é desligada não, né? Desenergizada conforme a NR10, né? Trabalhos em instalações em extra baixa tensão. Extra baixa tensão, né, é uma tensão suficientemente baixa para não oferecer risco ao trabalhador, ou entende-se que não oferece risco ao trabalhador. Se não tem risco, não há de se falar em periculosidade, não é? E nas atividades elementares realizadas em baixa tensão, né? Isso aqui é para tirar o consumidor, né? Você está ligando uma lâmpada na sua casa, né? O dispositivo está inteiro, né? O dispositivo está íntegro, o interruptor, né? E é claro que os riscos elétricos ali, num projeto, né? E uma instalação seguindo norma técnica, né? Essa situação não traz risco para você e não há de se falar em periculosidade, né? Lembrei de uma cena muito engraçada, engraçada se não fosse dramática, né? Seria engraçada, né? Mas um professor meu, né? Na minha pós-graduação, contou o caso, chegou em sala de aula, contou em sala de aula, então me dou o direito de contar aqui também, né? Ele chegou e falou assim: tenho tantos anos trabalhando no laboratório de extra alta tensão e quase morri por eletricidade no banheiro da minha casa, né? Para a gente ver que as medidas de controle, né, elas são determinantes das situações de perigo, não é? E na realidade o que aconteceu no banheiro, lá no chuveiro, o neutro abriu, né?
o neutro abriu. Abriu por quê? Porque as emendas não estavam feitas, né, conforme manda o figurino, né, conforme manda as normas técnicas, né. O condutor chama neutro, o eletricista se deu a liberdade de fazer a emenda do jeito que ele faz. O projeto na certa foi omisso de como que se faz essa emenda, né? O projeto tem que ser tal que o instalador não precisa inventar. Ele segue o projeto. Então, essas emendas têm que estar no projeto elétrico como é que deverão ser feitas. Abriu o neutro, ele estava tomando banho, fase, chegando na cabeça dele, né? Através da água, o pé no chão, fase na cabeça e o neutro aterrado em algum ponto da instalação, né? Levou um choque lá, né? Felizmente, ele foi julgado, né? Ele se julgou, nós já conversamos sobre isso, né? Ele se julgou involuntariamente, mas felizmente não teve nenhum dano, né? Então, é esta situação, nós temos que trabalhar, né? Nós temos que trabalhar para a gente conseguir garantir segurança e saúde, né? Vou concluir aqui esse vídeo, né, umas reflexões pessoais, né? Reflexões pessoais, né? Os adicionais de periculosidade, de insalubridade, eles existem para não serem pagos, né? Eles são indicadores que nós temos que trabalhar ali naquelas atividades. Para o quê? Para melhorar a questão de segurança, né? E não fique contente em receber adicional de periculosidade. Há um grande problema aí, né? Sua família pode ter más notícias, né? Más notícias, porque você está trabalhando num ambiente inseguro, né? E não é esse o veio da NR10, não é esse o veio das normas regulamentadoras, e digo mais, não é esse o veio do mundo, né? No mundo, a questão de pagar pela insegurança já existiu em vários países e hoje não existe nos países, né? Existe no Brasil e confesso que eu não soube de nenhum outro país. Também a minha busca não foi exaustiva, né? Na Europa toda não existe esse tipo de atitude, né? De pagar por conta da insegurança, né? Então aqui nós terminamos o vídeo de hoje, né? Me sigam nas redes sociais, sempre eu posto material sobre NR10 e fique à vontade para mandar suas dúvidas no direct do Instagram, né? Terei prazer em respondê-la. Então um abraço a todos.